Seja bem-vindo à Uranografia Geral Parte 2, quero dizer Parte 3. Os cometas. Tudo que foi e é criado por Deus até hoje tem sua finalidade e seu início. E não é diferente com os cometas, apesar da maioria das pessoas acharem que os cometas são aqueles pedaços de pedra que só estão esperando para cair num planeta e acabar com tudo. Os cometas têm sim a sua utilidade, e Allan Kardec fala que eles já foram bem estudados pela ciência, já se desenvolveram várias teorias sobre a sua procedência e a sua utilidade para o universo, mas que nenhuma delas foi comprovada como verdadeira. Algumas diziam que os cometas eram estrelas apagadas, outros diziam que os cometas eram planetas em estado de decadência, e algumas outras até diziam que os cometas eram um sinal de presságio ruim para a Terra. Vocês já pararam para imaginar que os cometas podem ser como se fosse um grão de areia para um ser vivo de outro planeta? Bem louco, né? Bem louco! Apesar de toda a contradição em cima da definição e caracterização dos cometas, Allan Kardec fala que, mesmo os cometas não sendo o que a ciência achava que eles eram, eles têm sim sua utilidade, como eu falei antes. Eles não são habitáveis, lógico, mas ele fala que um dia a humanidade vai aprender a usar esses cometas como instrumentos de estudo, já que eles não têm uma órbita regular e eles não são presos a nenhum tipo de galáxia ou planeta. Ou seja, eles são como se fosse uma nave. Tem um núcleo, tem combustível, só que eles duram muito mais do que as naves que a gente pode produzir. Então, um dia, quando a gente for avançado o suficiente, eles vão poder ser usados sim, como instrumento de observação e principalmente de estudo. A Via Láctea. A Via Láctea tem esse nome pela sua aparência leitosa, esbranquiçada a olho nu, que atravessa o céu de uma extremidade à outra. Quando observada através do telescópio, demonstra tratar-se em um lugar de fraca luminosidade, de milhões de sóis, mais luminosos do que o Sol de nosso sistema planetário. São também mais importantes, pois servem como habitação de seres em maior grau de inteligência e elevação moral relativamente ao nosso sistema. A Via Láctea se parece mais vasta e rica do que as outras. Isso é porque fazemos parte dela. Ela nos cerca e se desenvolve sob nossos olhares. Representa, porém, nada mais do que um ponto insensível e inapreciável, vista de longe, porquanto ela não é mais do que uma nebulosa estelar, entre os milhões das que existem no espaço. Nesse contexto, pode-se compreender a insignificância de nosso globo terrestre. As estrelas fixas. As estrelas chamadas fixas são as estrelas que os cientistas consideram imóveis, estáticas. Mas, lógico que já fizeram estudos e já comprovaram que elas se movem sim, porque a lei da gravitação não deixaria isso acontecer, por causa da massa dos corpos. A massa dos planetas é muito grande e um atrai o outro, por causa da gravitação, enfim. Essas estrelas, por mais que os nossos melhores telescópios aqui da Terra não captem movimento, elas se movem sim, como eu já falei, e elas têm outras funções diferentes do nosso Sol aqui na nossa Terra. Inclusive, nessa parte da Gênese, tem uma mensagem de Galileu que fala que existem sistemas muito mais complexos que o nosso sistema solar e que as estrelas que vivem nesse sistema têm um funcionamento totalmente diferente. Ele fala de sóis que são satélites de outros sóis maiores e que deve ser uma coisa muito louca, deve ser mais quente que Mossoró lá. Assim. As duas estrelas que estão sendo estudadas como estrelas fixas aqui nessa parte específica da Gênese são dois sóis que se encontram aqui dentro da Via Láctea mesmo. Imagina aí, velho, a gente não consegue estudar nem o que está dentro da Via Láctea, imagina o que está fora. Enfim, são dois sóis enormes que fazem um sistema mais complexo que o nosso, óbvio, funcionar. E essa parte da Gênese fala especificamente de como o funcionamento do sistema solar faz toda a diferença nos mínimos dos detalhes, como por exemplo a composição dos corpos, porque como lá vai ter uma incidência maior de calor, vai ter uma luz diferenciada, os dias vão passar de uma forma diferente, os planetas têm que dar uma volta muito maior, tem uma rotação diferente, enfim. Eu acho que eu já falei mais ou menos sobre isso na minha última apresentação,
sobre percepção, sentidos e tudo mais, e a gente já concordou que os corpos têm percepções diferentes, independente do lugar que eles estejam. A gente tem diferença até no pensamento humano, nas percepções humanas, por que não em outros planetas, né? Os desertos do espaço. Podemos comparar nossa nebulosa como uma ilha no arquipélago do infinito. Cada nebulosa encontra-se afastada das outras, todas envolvidas por um deserto sideral de extensão inimaginável. Tal é a distância que as separa, que receberam o nome de nebulosas irresolúveis, por parecerem nuvens de poeira cósmica. Lá se revelam e desdobram novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao vosso globo, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem vossos estudos comprovar. Eterna sucessão dos mundos. A eterna sucessão dos mundos é como se fosse o ciclo de vida dos planetas, estrelas ou qualquer outro tipo de astro que exista no universo. E, como o próprio nome já diz, é eterno, ou seja, aquele mesmo blá 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 de sempre existiu e sempre vai existir. Nossa, que novidade, hein? Certamente que sim. Isso começa basicamente na parte de criação, óbvio, que a gente já falou aula passada das nebulosas, em que a matéria começa a virar matéria em si, e termina, não é necessariamente um fim, mas ele termina a partir do momento que a vida útil, digamos assim, desse astro, seja ele estrela, cometa, planeta, enfim, a vida útil desse astro acaba, e a matéria dele é meio que reciclada. E esse ciclo ele é tão essencial para a matéria inanimada quanto a morte é para a gente, corpos animados e vivos. Esse ciclo ele acontece sem nem mesmo a gente perceber. Se você for para prestar atenção, você pega como exemplo as estrelas que a gente enxerga hoje em dia. Hoje em dia não, porque de dia não dá para enxergar a estrela, né? É mesmo? Mas as estrelas que a gente consegue ver quando fica de noite, a gente sabe que a luz tem uma velocidade. E ela demora um tempo para percorrer distâncias grandes. E geralmente essas estrelas estão a distâncias enormes daqui da Terra. Ou seja, a luz que a gente enxerga das estrelas hoje em dia são luzes que foram enviadas há sei lá quantos anos atrás e a gente está enxergando agora. E que provavelmente essas estrelas que a gente enxerga agora são estrelas que, sei lá, já podem até ter morrido. E a gente nem para prestar atenção nisso. Por isso que tem gente que fala que os céus são apenas estrelas morrendo. A vida universal. A universalidade de astros que circulam no cosmos serve de base a uma mesma família humana e solidária, sujeita à lei da fraternidade universal. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente segundo suas funções de vida, e encontrar de novo segundo suas mútuas simpatias. Diversidade de mundos. Não sei se vocês estão lembrados, mas na nossa primeira apresentação a gente falou um pouquinho sobre a diversidade que existe entre os corpos dos seres vivos aqui na Terra. E é lógico que se a gente admite que existe diversidade aqui na Terra, se a gente for pegar os corpos dos seres vivos aqui da Terra e for comparar com qualquer outro planeta, a diversidade vai ser N vezes maior. Por quê? Porque os corpos eles se adaptam aos meios que eles vivem.
E é meio que uma questão de raciocínio lógico você admitir que os planetas têm condições diferentes. Por exemplo, a gente não pode simplesmente decidir que não quer mais morar aqui na Terra e morar, sei lá, em Saturno, porque o nosso corpo não ia se adaptar lá. A gente não ia conseguir sobreviver. Talvez a gente até sobrevivesse, mas não ia ser a mesma coisa da gente viver aqui na Terra. Por quê? Porque o nosso corpo foi projetado para a gente viver aqui num planeta que nem a Terra. O que eu estou querendo dizer é que, assim como os espíritos, cada espírito tem a sua característica individual, os planetas também são diferentes, eles são diversos, são infinitos planetas. Cada um é diferente do outro. Eles têm as suas condições climáticas, sua temperatura, sua iluminação e tudo mais. Esse livro me lembra também uma passagem de Jesus falando para Nicodemos que se a gente não é capaz de compreender nem o que é desse mundo, imagina o que é dos outros mundos. É complicado, né? Eu já falei bastante sobre isso aqui, que a gente não está preparado para entender bastante coisa, mas que um dia a gente vai entender, se Deus quiser. Chega de botar vocês para baixo, a nossa apresentação fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. É só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte.